Olá pessoal, meu nome é Júnia Andrade, né, e sou professora de português e redação para concursos públicos, atuo em diferentes cursos no Brasil. Aqui a convite do IBENAC, eu vim comentar com vocês a prova de português do analista do Ministério Público do Rio de Janeiro, né. Esse comentário é muito importante, porque na verdade a gente está exatamente no entreposto entre a prova de analista e a prova do nível médio, né. Infelizmente, para os analistas, eles serviram aí de abre alas, né, para o concurso do nível médio que acontece aí nesse próximo final de semana, ok? Bom, qual vai ser a tônica da nossa aula? A gente vai comentar essa prova do Ministério Público, a gente vai falar sobre as perspectivas dessa prova, né, se há a possibilidade de anulação de alguma questão ou não. Vamos falar também sobre, né, a expectativa do concurso para nível médio, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, em especial. A gente vai falar também de algumas dicas, né, vamos dizer assim, alguma questão que seria importante, algum ponto que o candidato deveria reforçar, tá? Bom, primeiramente quero lembrar vocês alguns detalhes importantes. O pessoal que fez a prova no domingo para analista, em termos de comentário geral, né, que a gente veio coletando, falando aí da prova como um todo, não só português, né, a ideia que se teve é o seguinte: português foi uma prova muito fácil. E o pior que foi mesmo, pessoal, né? E naturalmente respeitando quem teve alguma dificuldade em português, né? Mas de um modo geral, trazendo para a realidade dos concursos públicos, foi uma prova assim incrivelmente fácil em suas 35 questões. Talvez o aluno pudesse encontrar, o candidato mais bem preparado, pudesse encontrar dificuldade talvez numa ou duas questões no máximo. Então foi um concurso que a gente pode notar de alguns aspectos interessantes. Ora, normalmente, não é natural que a banca, essa banca facilite a vida das pessoas que fazem concurso exatamente no português, tá? Não é o normal. Bom, aí nós temos dois indícios importantes, isso aí pegando toda a experiência que tem aí com os concursos. Primeiro, é normal que a prova mais difícil entre o nível superior e o nível médio, em provas de Tribunal de Justiça, Ministério Público do Rio de Janeiro, isso aí se tratando do NCE, que a prova de nível médio traga uma carga significativa de peso maior, ou seja, de dificuldade maior, se comparada à prova de nível superior, tá? É uma tradição do NCE. Por quê? Ora, gente, não estou falando porque a prova de analista já aconteceu, ainda vai acontecer a prova de nível médio, não. Por uma questão muito simples, né? Sempre foi tradição da banca observar, por exemplo, que, né, onde se situa aquela concorrência mais elevada é o momento em que a banca vai apertar mais um pouquinho. Então, quer dizer, se fosse um aluno concorrendo para as vagas de nível médio, né, fosse um candidato concorrendo para essas vagas de nível médio, eu continuaria meu esforço essa semana em português, sim, tá? Em contrapartida, né, os analistas acharam que difícil mesmo, não é que acharam mais difícil, era um pouquinho mais trabalhoso, as provas específicas, as provas jurídicas, vamos dizer assim, tá? Tanto a legislação específica quanto, né, vamos dizer assim, o direito. Não que estivesse difícil, mas perto de português, que prometia ser uma bomba, né? Na verdade, acabou sendo aí a parte específica de direito um pouco mais complicada, tranquilo? Bom, então, aí chama a atenção de vocês. O pessoal do nível médio pode encontrar uma dificuldade em português e informática, que são provas de conhecimentos básicos para o setor desses candidatos, na verdade, né, em que normalmente o NCE costuma soltar um peso maior, tá? Isso é tradição do NCE, é tradição às vezes do CESP. Na Fundação Carlos Chagas já não é o contrário, né? A fundação ela aperta mais o nível superior, de fato, deixando aí um pouco mais afrouxado, vamos dizer assim, a cobrança em português, tá? Agora, pessoal, a gente também tem uma outra questão. Normalmente, as provas de direito do nível médio são provas mais voltadas para decoreba mesmo, né? O aluno tem que sair decorando tudo que encontra. Daí justificar, né, o peso maior em disciplinas que são disciplinas escolares, entre aspas, tá? De tradição escolar. Quem quiser tirar uma prova disso, basta observar, quer ver, eu vou fazer um recorte bem bacana. Se você for a sites que distribuem provas, por exemplo, se você pegar um concurso do Tribunal de Justiça e colocar prova de nível superior feito pelo NCE, prova de nível médio e prova de nível fundamental. Parece que o concurso de 2001 trouxe prova de nível fundamental que era o auxiliar para cartórios, né? Uma coisa assim.
E aí você coloca essas provas próximas, você vai ver que a de nível fundamental é muito difícil. A de nível médio, dificuldade mediana. A de nível superior um pouco mais fácil comparado às demais, tá bom? Bom, essa foi a notícia ruim. Agora a notícia boa, tá? Acho que vocês aí vão ficar felizes. Talvez nós sejamos surpreendidos, talvez eu esteja errada com relação à dificuldade de nível médio no próximo domingo. Que é o seguinte, o Ministério Público, né, tem tradição de nomear muitos candidatos. E, naturalmente, num primeiro momento, quando houve a primeira leva de inscrições, né, o que aconteceu? Provavelmente nós não tivemos aquela concorrência esperada para o concurso. E isso aí tem, vamos dizer assim, aí o aluno fala assim, mas poxa, deram mais de 100 mil pessoas, Júnior, como é que fica isso? Aí que eu sempre digo a vocês, esse número de 100 mil pessoas é um número razoável que se dá em concurso mesmo, é o que você vai encontrar de um modo geral. Mas num concurso com vencimento que não era tão ruim, com a quantidade de matérias para estudar, que se comparado a vários outros concursos, era uma quantidade pequena, vamos dizer assim, e com a possibilidade de nomeação. Aí eu cheguei num ponto muito interessante, a possibilidade de nomeação. Se eu não estou enganada, porque o tempo já passa-se um mês ou algumas semanas, a gente vai esquecendo em função de outros concursos que vão acontecendo. Parece que no último concurso, foi em 2007, né, o Ministério Público também lançou um quantitativo de vagas muito pequenininho, mas nomeou mais de 1.000 candidatos, foram 1.050 candidatos. Então, o que eu achei nesse certame? Faltou, por exemplo, aos cursos divulgarem esse quantitativo de nomeações. Então, vocês podem ver que existem sim 100 mil pessoas inscritas, né, cerca de 70 mil pessoas só para o nível médio, o que poderia causar dificuldade à prova de português, ou se não, nem isso. Na verdade, o quê? A ideia, talvez a demanda do Ministério Público tenha crescido muito mais do que, né, vamos dizer assim, havia uma necessidade em 2007. Talvez nós tenhamos um número muito alto de nomeações no prazo de vigência desse concurso, e daí, como o português tinha um corte muito severo, né, você tinha que acertar um quantitativo muito alto de questões, então a prova foi mais fácil, para que se pudesse formar esse cadastro de reserva para atender essa possível demanda aí para 1 ano, 2 anos ou mais. Tá? A gente tem que lembrar que os ministérios públicos, né, cada vez mais têm sido aí agraciados com o quantitativo de vagas, porque normalmente quem é agraciado é a justiça, né? O ministério sempre ficava ali em segundo plano. E hoje não, se entende o papel, né, desse órgão de papel fiscal tão importante, e aí nós podemos ter uma nomeação em massa e aconselho os senhores, né, vamos dizer assim, a se prepararem mesmo esses últimos dias. Chegou sexta-feira, não, tá? Não cometam aquelas loucuras de estudar sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, achando que vão render bem no domingo. Eu lembro a vocês que às vezes a pessoa fica assim, eu vou pegar sábado com muita firmeza ou sexta-feira com muita firmeza, porque a prova vai ser no domingo. Olha só, esse tipo de prova, como foi essa prova do analista, vocês podem ver que a prova não está com peso teórico assim, não. A prova está tranquila, de um modo geral. Então, pode ser que no domingo agora nós venhamos a ter contato com uma prova muito tranquila. E o que vai acontecer? Quem está com a cabeça tranquila, a cabeça sossegada, vai prestar mais atenção nos enunciados. Foi o que eu falei para vocês. Muita gente que eu estou observando nos fóruns por aí, errou algumas questões em português por conta de má leitura dos enunciados. E para eu ler enunciado eu tenho que estar acordado. Olha, mesmo quem não se preparou muito em português, quem se preparou razoavelmente, prestou atenção na leitura, viu o que estava sendo pedido, com certeza fez uma excelente prova, tá? Tudo bem? Então, quer dizer, vocês têm que conseguir passar desse mínimo, né, que está estipulado para português, do mínimo estipulado para as outras disciplinas também. E aí pode ser que vocês tenham feito a escolha da vida de vocês, tá certo? Lembro a vocês que muita gente está interessada no TJ Rio, deixou de lado o Ministério Público, né? Pelo menos assim, parece que a demanda maior é para o TJ, né? A procura de pessoas é para o TJ mesmo, e o Ministério ficou em segundo plano. Eu digo para vocês, sou professora de não só aqui do IBENAC, como de outros preparatórios também, e pude ver o que aconteceu. O índice de matrículas, né, foi muito pequeno, se comparado, né, vamos dizer assim, às vezes a venda avulsa de materiais, de apostilas, essas coisas todas, que nem sempre são os melhores materiais que você encontra no comércio, por conta de leis defasadas e material, às vezes, não tão atualizado de acordo com o conteúdo do programa, tá? É lógico que é materiais e materiais,
mas chamo a atenção de vocês para esses cuidados, tá certo? Então, o meu conselho é que para você fazer uma boa prova este domingo, já que você já está com a faca e o queijo na mão, se inscreveu numa excelente promessa de concurso, com possibilidade de nomeação aí a curto e médio prazo, então eu aconselho, né, que você descanse, tá certo? No sábado, que não se desgaste, descanse uma sexta-feira, assista essa aula, né, gratuita para você, tá certo? Pegue todas as dicas, anote, tá certo? Para que você possa estar bem nesse concurso, tá bom? Bom, gente, provinha na mão, vamos lá para o nosso comentário. Sempre, né, digo a vocês, essa prova foi interessante porque ela trouxe 1, 2, 3 textos, 4, 5 textos pequenos, tá? E a dica, como sempre, é que vocês comecem a prova de trás para frente. Quem seguiu essa dica nos nossos cursos deve ter feito a prova bem rapidinho, deve ter se estranhado um pouco, tá? Bom, eu vou começar da questão 35. Aí o aluno fala, Júnior, mas precisa ler o texto? Nem sempre. A gente tem que desvincular a ideia do texto com a ideia das questões. Necessariamente você não terá que ler o texto na maior parte das questões. E essa prova mostrou o que nós havíamos dito aqui em sala de aula, tá bom? Então, atenção, estúdio, tá? Vamos lá, questão 35, peguem comigo. Nós temos o seguinte, a banca pergunta o seguinte. Entre as ações destes 2 períodos, há 2 frases, eu não li essas 2 frases primeiramente, eu li primeiro a pergunta, depois eu vou ler a frase. Isso é interessante você ler primeiro o que está sendo questionado, para depois você saber o que de fato se quer de você. Então, nós temos aí, ó, entre as ações desses 2 períodos, há uma relação assim caracterizada. Ora, gente, o que nós temos? Nós temos o seguinte, a ação diz assim, ele bateu no padrasto e o padrasto bateu nele. Que relação que nós temos? Ora, gente, se ele bateu no padrasto e depois o padrasto bateu nele, é uma relação de causa, ele bateu no padrasto, e a segunda de efeito ou consequência, que é quando o padrasto reage e bate nele, motivado por essa primeira ação, tá? Então, aí a primeira ação é causa da segunda, questão muito tranquila. A primeira ação é causa da segunda, que é o efeito. E por falar em relação de causa e efeito, para quem tem dificuldade, só acompanhar aqui com a gente. Nós temos o seguinte, ó. Toda vez que a banca pedir relação entre frases, né, normalmente ela vai bater nas chamadas relações de causa e efeito. Você tem que ficar de olho nisso daqui, no seu, né, vamos dizer assim, nas opções, tá? O efeito que é conhecido também como consequência, tá bom? E como é que a gente descobre essas relações? Por meio das conjunções só? Não. Muitas vezes por meio dos verbos, né? A causa vai sempre simbolizar a primeira ação verbal e o efeito, naturalmente, a segunda ação, não é? E essas ações devem ter vínculo entre si, tá bom? Para que eu tenha aí uma relação de causa e efeito, tá? Então, quer dizer, eu vou tirar até aqui um pontinho, né? Aqui, sempre relação de causa e efeito nessa direção. E nós temos o seguinte, se eu falo, por exemplo, ó, quer ver? Ó, para dormir, ele fechou a janela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou observar as 2 ações verbais que eu tenho, dormir e fechar. Porque se eu tenho uma relação, a relação pressupõe 2 elementos, no mínimo, tá? Por isso não é só olhar para a conjunção, não. Para dormir, ele fechou a janela. Então, não estou preocupada com essa conjunção final, que é a conjunção para. Estou preocupada com as ações de dormir e fechar. O que acontece primeiro, gente? Ele dorme primeiro ou ele fecha a janela? Ora, primeiro, Júnior, é isso aqui. Então, a primeira ação é a causa. É só você anotar. Grifa assim, primeira ação, causa. Ora, se essa é a causa, essa daqui só pode ser o efeito. Então, se a banca te perguntar, como que essas orações estão relacionadas? Em relação de efeito e causa. Porque esta foi a ordem da sentença, tá vendo? Não pode ficar relendo, não. Você tem que marcar as ações conforme elas estão apresentadas. Tudo bem? A gente fica invertendo. Ele fechou porque queria dormir, não pode. Em português a gente lê o que está escrito, tá? A gente não levanta a cabeça para ele pensar que dá errado.
Então, efeito e causa. Eu olho primeiro o que aconteceu, né? O que foi marcado nas orações, e aí eu marco essas relações. Tranquilo? Mas, às vezes, eu não tenho verbos, mas eu tenho elementos que simbolizam isso daí. Quer ver, ó? Para o prosseguimento, das obras foram necessárias novas assinaturas. Então, o que nós temos aqui? Olha só. Para o prosseguimento das obras foram necessárias novas assinaturas. Se eu observar, eu só tenho um verbo, tá vendo, gente? E ao ter só um verbo, né, não adianta eu pensar numa relação entre verbos, porque eu só tenho um. O que eu vou fazer? O verbo vai servir como uma bússola, ou seja, como um norte, né? E eu passo a analisar as duas partes, ó, o prosseguimento e as assinaturas. O que vem primeiro? As obras prosseguem, você assina. Primeiro, as assinaturas. Então, essa é a primeira ação que nós chamamos de causa, tá? E ali, após as assinaturas, você vai ter o efeito, seria a segunda ação. Portanto, o efeito. Tranquilo? Tá certo? Então, se te perguntam qual é a relação dessa frase, é uma relação de efeito e causa, tá certo? É uma relação de efeito e causa, novamente, ok? Então, quer dizer, as relações de causa e efeito, né, são relações muito importantes. Se você tiver nas opções, a relação de, quer ver, condição e causa, desconfiem, porque o par é causa e efeito ou causa e consequência, ou o contrário, efeito e causa ou consequência e causa, tá? Depende do que vem primeiro, tá certo? Então, de olho nisso nas opções para mim. Então, questão 35, B de bola. E questão 34, ele diz assim, ó, uma doença oportunista é aquela que... Ai, poxa, foi uma pergunta dada, eu sei que está no texto alguma coisa. Quando ele diz assim, morreu neste final de maio de uma doença oportunista da AIDS. Então, quer dizer, ela surge de repente, é isso? Não desaparece sem deixar marcas? Segundo o contexto, a doença oportunista é aquela doença que vai infectar o doente, né? Porque ele já está debilitado. É a ideia do contexto, tá? Tá certo? Então, aqui... Já tinha doença a AIDS, então não se tem nada na frase falando que ela surgiu de repente, não tem nada falando que ela surgiu sem deixar marcas, que ela difunde bactérias prejudiciais, você não tem isso. Então só pode ser uma doença que infecta porque já existe outra doença, ou seja, aí a melhor resposta é a letra C, tá? Pouca relação com o português, a questão 34. E questão 33. Questão 33, muito importante, é uma questão de equivalência verbal. O que a gente chama de equivalência está vinculado, né, a algumas construções dos verbos, principalmente, gente, a transformação entre tempo simples e tempo composto, tá certo? E aí vale a pena a gente dar uma olhada em algumas coisas. Atenção. Vamos lá? Então, equivalência verbal. Vamos falar um pouquinho sobre os verbos, né? E a gente vai falar sobre os tempos simples e, na verdade, a sua relação com os chamados tempos compostos, tá? Ah, Júnior, por que você está revisando? Ora, porque o Ministério Público tem tradição de seguir alguns padrões de provas. A gente pega provas passadas e elas são muito parecidas, tá certo? Olha só, nos tempos compostos, gente, a gente não tem presente, nós só temos dois passados. Eu tenho o pretérito perfeito, composto, e tem o pretérito mais que, né, perfeito, também na sua forma composta. Então, como eu não tenho presente, o que vai acontecer com esses tempos verbais? Eles vão buscar auxílio nos tempos que não existem. Por exemplo, o pretérito perfeito vai ser uma junção do presente mais o particípio, tá?
presente particípio. O mais que perfeito, por sua vez, como não existe pretérito imperfeito composto, o mais que perfeito vai ser uma junção do pretérito imperfeito mais o particípio. Tudo bem? Os futuros não geram problema, existem todos os futuros compostos. Porém, os futuros vão ter os seus verbos auxiliares flexionados aí nos seus próprios tempos futuros. O drama é o passado, tá bom? Então é o seguinte, como os tempos compostos são formados pela junção de ter ou haver mais particípio, não é ter ou haver mais particípio, nós temos o seguinte, olha a formação do pretérito perfeito composto. Eu tenho estudado, eu tenho estudado. Ou seja, isso aqui, esse conjunto verbal é o que nós chamamos de tempo composto, tá, pessoal? Exatamente isso aqui, ó, tenho estudado, é o que a gente chama de tempo composto. Eu não gostei dessa cor, eu vou tirar, porque ela atrapalha vocês, vamos lá. Aí tá. Então, atenção. Isso, consegui. Então, quer dizer, vamos lá, ajeitando aqui. Ó, eu tenho estudado. Então, eu queria destacar isso. Aí, quer dizer, o que nós temos? É a mesma cor. Esqueçam, tá? Senão eu vou sair daqui nunca mais. O que nós vamos ter aqui, na verdade? A gente vai ter, né? Tenho estudado, que é o que nós chamamos de pretérito perfeito composto. Olha só, o auxiliar está no presente. Muita atenção, tá? Que isso pode cair novamente. E o pretérito mais que perfeito tem seu auxiliar no pretérito imperfeito. Eu tinha ou havia, que cabe o verbo haver, né? E fica bem. Tinha ou havia estudado. Certinho? Não existe eu tivera estudado. Isso é importante que vocês saibam disso, tá? Não existe. É tinha estudado para formar o mais que perfeito. O auxiliar é o imperfeito e o principal particípio. O que acontece? Nos tempos simples, o pretérito perfeito corresponde a estudei. Tempo simples. E o mais que perfeito, eu estudara. Tá? Então, aqui eu teria eu estudara. Então, é o seguinte, olha só. O que nós teremos? O pretérito perfeito simples, ele não tem, pessoal, o mesmo sentido do pretérito perfeito composto. Dos tempos compostos, é o pretérito perfeito que não mantém o sentido. Porque quando você diz que estudou, essa ação é concluída, tá? Ação concluída. Tá certo? E eu passo que o pretérito perfeito composto indica que a ação começou no passado, ó, tem estudado, começou no passado e seguiu até o presente, vem se seguindo no presente, tá certo? Começou no passado e continua no presente. Agora, os demais tempos compostos não. O que acontece com os demais tempos compostos? Eles possuem ação o quê? Ação pertinente ao significado dos tempos. Igual mais que perfeito, simples ou composto, vai indicar uma ação anterior a outra ação também passada. É bom anotar isso, tá? O mais que perfeito vai indicar uma ação anterior a outra ação também passada, tanto na sua forma simples quanto na sua forma composta, tranquilo? E aí, por falar em verbos, né? Aconselho vocês também a estudarem o significado futuro do pretérito, que é aquele verbo terminado em iria, não é? Poderia, daria, tá certo? Então tomem cuidado com querer, que é quereria e não queria, tranquilo? Quereria é o futuro do pretérito do verbo querer. E o futuro do pretérito vai indicar o que para nós? Uma ação possível, provável ou hipotética, tá? Então, o futuro do pretérito é ação possível, provável ou hipotética, tá bom? Não é nem duvidosa, não é também certeira, é sempre
o meio termo, tá? Então, nós estamos tocando aí em tempos verbais possíveis de aparecerem na nossa prova, certo? Então, pessoal, aqui na nossa provinha, na questão 33, quando ele diz assim, a opção em que houve uma substituição da forma verbal destacada por outra de valor equivalente, quando você fala que Bocão morreu ou ele foi morto, você fez uma construção em voz passiva para foi morto. O que é a voz passiva? É o verbo ser mais particípio. É uma forma de equivalência? É, mas não é a melhor forma de equivalência porque você produz uma pequena mudança de sentido, tá certo? Ele morreu ou foi morto. Há uma pequena mudança de sentido, tem que procurar uma coisa melhor. Quando eu falo já nascera, nascer é mais que perfeito simples. E quando eu falo havia nascido, é o mais que perfeito composto, né? O auxiliar está no imperfeito e eu formo mais que perfeito composto. Então, em havia nascido, eu terei aí exatamente o mesmo significado. Torna a lembrar vocês, nos tempos compostos, né? O pretérito perfeito composto é que não tem o mesmo sentido do pretérito perfeito simples, tá? Se eu falei eu nasci, não, perdão, aí não dá para formar pretérito perfeito. Se eu falei eu estudei ou eu tenho estudado, são significados completamente diferentes, tranquilo? E quando eu falo dava vontade de rir, tinha dado vontade, mas aí dava é pretérito imperfeito. Ao falar tinha dado, isso é mais que perfeito composto. Cuidado para você não achar que é imperfeito composto, porque não existe imperfeito composto. Foi enterrado, tinha sido enterrado. Foi enterrado é pretérito perfeito em voz passiva. Eu jamais posso transformar em tinha sido, porque tinha sido é mais que perfeito composto. E tinha, Bocão tinha é pretérito imperfeito. Havia tido, novamente o verbo auxiliar no imperfeito, com particípio, formando o quê? Mais que perfeito composto, tá certo? Então, a melhor resposta, B de bola, tranquilo? A gente vai seguir para o próximo bloco, quando eu vou terminar com vocês as questões aí, 32 em diante, tá bom?